Vou falar no devido momento desta PEC, mas com toda a tranquilidade. Agora eu vou falar num assunto que tem a ver diretamente com respeito ao consumidor, segurança, proteção de vidas, seriedade numa competição, num certame. Eu fui a um jogo de futebol em 1980, curiosamente no estádio do Pacaembu. E durante esse jogo, aos 47 do segundo tempo, foi apitado um pênalti inexistente. A torcida desceu, destruiu o estádio do Pacaembu, houve vários feridos e, infelizmente, tivemos inclusive uma morte. Durante 10 anos, de 1995 a 2005, estive à frente do Ministério Público no combate à violência das torcidas organizadas de futebol. Por esta razão, toda vez que há um comportamento suspeito, há um comportamento que sugere fraude para alterar o resultado normal de uma competição, isto diretamente se linka com a possibilidade de conflitos, com a colocação de vidas em risco, com brigas, com rivalidades, com gracejos muitas vezes inadequados, e as consequências podem ser trágicas. Eu gostaria que o senhor telespectador, independentemente de futebol, eu não vou falar de futebol, eu vou falar de seriedade, de lisura, de respeito, de honestidade, de procedimento. Eu quero que vocês analisem as imagens que eu gostaria que fossem colocadas agora, do último jogo da Taça Libertadores da América entre Corinthians e Boca Juniors. Brincadeira? Rivalidades de torcedores? Vamos tirar sarro do Coringão, vamos vestir a camisa do Boca? Ou vamos falar de seriedade no futebol? Vamos analisar, então, estas imagens, por gentileza. 1-0 Boca com o gol do Bland na Argentina. O Corinthians precisava 2-0 para ficar com a vaga. 1-0 levaria para os pênaltis. Riquelme marcou o primeiro gol. E depois, no segundo tempo, Paulinho empatou. Olha a distância que está o árbitro. Tudo isso, Carlos Simon, tivemos várias intercorrências. A primeira delas, no comecinho do jogo... Pode voltar a imagem, por favor. Tem como voltar? Carlos Amarília, nesse toque Eu quero que volte a imagem. Eu quero que volte a imagem. Aqueles que não estão habituados ao futebol, o jogo é praticado com os pés, não pode com as mãos, só o goleiro pode pegar a bola com as mãos, de maneira que, se um jogador dá um tapa na bola dentro da sua área, o juiz marca pênalti. Quem é este juiz? Carlos Amarilla, o melhor juiz do continente americano, o mais gabaritado juiz do continente americano, experiente, às vésperas de se aposentar e chateado porque não foi convocado para apitar a próxima Copa do Mundo a ser realizada no Brasil. Vamos analisar o homem de preto, aonde ele se encontrava e como ocorreu o lance, mais uma vez. E para os pênaltis, Riquelme marcou o primeiro gol. E depois, no segundo tempo, Paulinho empatou. Antes de tudo isso, Carlos Simon, tivemos várias paralisando. Um árbitro que está a aproximadamente 6 metros de distância, que é um dos árbitros mais experientes e o melhor árbitro do continente americano. Um árbitro que está a 6 metros, não consegue ver esse lance? Vamos colocar na tela para o nosso telespectador. Pode seguir. A primeira delas, no comecinho do jogo, foi esse pênalti não marcado. Agora eu quero volte o lance novamente, desde o começo, que eu quero mostrar a posição do árbitro. Isto não é futebol. Seriedade tem que ter em todos os campos da vida. Vamos retornar.
ocorrências. A primeira delas, no comecinho do jogo... Muito bem. Agora pode seguir a fita. Deixa seguir a fita. Deixa seguir a fita. Simon, tivemos várias intercorrências. A primeira delas, no comecinho do jogo, foi esse pênalti não marcado do árbitro Carlos Amarília, nesse toque de mão do Marinho dentro da área do Boca, num lance com o Emerson Sheik, que até levou o cartão amarelo. Exatamente, né? Não sei o que tem enterrado nesse estádio, porque tanto a arbitragem de ontem como a arbitragem de hoje foram muito fracas. Que urucubaca, rapaz. Que urucubaca. Aí nós estamos revendo o lance, né? Anterior, esse é o gol do Romarinho. Esse já é o segundo lance, do impedimento. Aí foi um erro do auxiliar, do Rodinei Aquino, né? A linha é clara, o jogador do Boca demora para sair. E a linha é clara, ou seja, a imagem é clara. Do Burdiço ali com o Guerreiro, o lance estava parado, o jogo estava parado. Depois se enroscaram de novo, o Burdiço acertou o Guerreiro. E ali começaram a se tapear e tal. O Amarília distribuiu 6 cartões amarelos. Vou pedir depois que a minha assessoria localize as fitas da Rede Globo de televisão. Essas fitas não estão boas, eu vou ser obrigado a retornar para falar novamente sobre esse assunto. Jogadores não coibir. Não está impedido. A linha amarela mostra que ele não está impedido. A linha amarela mostra que ele não está impedido. Pode, um momentinho só. Um momentinho. Telespectador. O primeiro lance, o zagueiro da equipe argentina, a 6 metros de distância do melhor árbitro do continente americano, dá um tapa na bola, dentro da área. O juiz se recusa a marcar o pênalti e dá o cartão amarelo, intimidando o atacante do Corinthians. No segundo lance, aos 23 minutos, o jogador Romarinho está na frente do Bandeira. E claramente, na linha em que está o Bandeira, ele vê o jogador do Boca Juniors adiante do Romarinho, portanto, não em situação de impedimento. E ele marca o impedimento. No terceiro lance, ele anula o gol, dizendo ou que houve impedimento ou que houve falta do jogador do Corinthians. Vamos ver se nós observamos um desses lances. Dando condição, portanto não era impedimento. Não era impedimento. Agora, né? onde que ele fez a falta? Ter marcado, só... Eu quero ver onde é que está a falta aqui, que tanto falaram. Lá dar, ó. Agora que o Bandeirinha levanta, então ele marcou a infração. Pode seguir o lance, vai seguindo a fita. Deu falta. Norion, ele marcou a falta, nesse momento. Mas quem fez falta foi o jogador do Boca no Corinthians. E acaba acertando o Orion. Nessa imagem, calma, tranquilo. Outro lance do Paulinho, então aí o árbitro acertou. Nesse lance aí ele acertou, nós olhando com calma, com tranquilidade, né? No primeiro momento achei que ele tinha dado impedimento, ele não deu, tá, o impedimento. De fato não aconteceu o impedimento. Ele deu com essa infração. Ficou claro para você que ele marcou Atenção para esse lance. Ficou claro que ele marcou a falta porque ele não tinha marcado entrar impedimento no primeiro dentro da área. Sheik, quando dribla, entra pode na voltar? área, Pode voltar? Pode voltar? Devagar, câmera, devagar. Volta novamente em câmera lenta. Com o braço direito. Falta porque ele não tinha marcado impedimento no primeiro momento. E aí o... Não deu para ver isso? Sheik, quando dribla, entra na área, com o braço direito, o jogador nitidamente agora, não deu para ver? Empurra o Sheik, sutil. Mas empurrou dentro da área. Né? Não deu para ver isso? O Amarília é longe da jogada, dificilmente marcaria esse pênalti, como não marcou, né? Porque estava muito longe da jogada. Ali houve um toque. Pode cortar para mim. Olha, eu não gosto e não me conformo com injustiça. Em 1999, o São Paulo Futebol Clube disputou uma partida do Campeonato Brasileiro com o Botafogo do Rio de Janeiro. Ganhou por 6-0. Um jogador do São Paulo chamado Sandro Hiroshi, sem que a diretoria soubesse, tinha um documento de identidade falsificado. Era o popular gato. Ele mostrava uma idade superior à que ele tinha, inferior à que ele tinha. Por uma manobra da Justiça Desportiva, retiraram os pontos do São Paulo e atribuíram ao Botafogo, então ameaçado de rebaixamento. Eu, como promotor de justiça, ingressei com uma ação para destituir todos os juízes do Superior Tribunal de Justiça que estavam ali em desacordo com o disposto na Lei Pelé, que era o Estatuto do Torcedor. E foram trocados todos os juízes. Posteriormente o CNJ afastou os desembargadores da ativa que lá se encontravam.
muito mais como torcedores do que como juízes. Isso com o São Paulo Futebol Clube. Quem há que se lembrar no ano de 2000, na final do mesmo Boca Juniors com o Palmeiras, e um pênalti escandaloso a favor do time alviverde, não marcado pelo árbitro, também um juiz paraguaio, no jogo contra o Boca Juniors. E agora o que está acontecendo? Então eu pergunto, a questão é, mas a Assembleia tem coisas mais importantes para tratar. Eu digo, tudo é importante. E o nosso querido jornalista Milton Neves costuma dizer, das coisas menos importantes, o futebol é a mais importante. Nós estamos falando aqui, primeiro, de investimentos dos meios de comunicação, de milhões e milhões de investimentos para a transmissão de jogos, de um certame, de torcedores que compraram 40 mil ingressos para assistir a uma partida regular, uma partida que se desenvolve entre duas equipes, em que no campo esportivo se decidirá qual é a melhor. Existe uma expectativa de milhões e milhões de pessoas, não apenas torcedores, que estão assistindo àquela competição e têm direito ao desenvolvimento regular do certame. Isso está previsto no Estatuto do Torcedor. Se nós ficarmos quietos, se ninguém fizer nada, se ninguém falar nada, fica por isso mesmo. O sujeito vem mal intencionado, faz uma arbitragem mal intencionada, se locupleta, age dolosamente para alterar o resultado de uma partida e nada acontece. Eu conversei com 3 árbitros profissionais, eles disseram, é impossível que tivesse ocorrido um equívoco. É impossível que tivesse ocorrido um equívoco. Por esta razão, no nosso mandato, eu já apresentei quase 300 projetos de lei, considerados pela ONG Voto Consciente, projetos de nível A, não são votados porque a casa não vota projeto mesmo, é um projeto de deputado por ano e olhe lá, tá certo? E quando aprova, você recebe um veto porque o projeto é inconveniente, não porque ele é inconstitucional. Então, é difícil votar, porque ninguém vota, não quer saber. Projeto de deputado não é prioridade, Assembleia Legislativa, a prioridade não é legislar. Então, não vamos votar projeto, tá certo? Ótimo. E quando votar, pega a baciada, vota todos os projetos, aí vem a baciada de vetos também. Então, a Assembleia, pelo menos os deputados, eu estou fazendo a minha parte, estou apresentando meus projetos de lei, estou presidindo uma CPI que investiga o monopólio e formação de cartel das montadoras, e tem uma atividade que você, se entrar no nosso Facebook, vai acompanhar. Mas eu não vejo razão, já vou concluir, deputado Perturbias, senhor presidente, não vejo razão para, vendo uma injustiça flagrante, uma ação irregular, uma ação desonesta, uma falta de seriedade de um árbitro de futebol, que vem numa competição da importância da Libertadores, armar um resultado e não acontecer nada. Por esta razão, convido todos os meus colegas deputados, nós vamos fazer um ato público de protesto contra esta arbitragem, mostrando todos os lances, um por um, e a posição em que se encontrava o árbitro e o espantador de corvo, que é o bandeirinha, tá certo? Vamos fazer isso. Não me tome por mal, telespectador, como se eu estivesse tratando de um assunto de futebol. O esporte é sério, o esporte tem que ser tratado com seriedade e as arbitragens têm que ser fiscalizadas, porque a modificação artificial de um resultado, por fraude, dá um péssimo exemplo à nossa juventude e ao esporte brasileiro. Desculpe por ter me alongado, muito obrigado. Senhor presidente, deputado Samuel Moreira, eu teria todos os motivos para ser contra o regime de urgência dos projetos de interesse do Tribunal de Justiça. Porque, uma vez aprovado o regime de urgência, imediatamente o projeto é retirado da Comissão de Constituição e Justiça, é arrancado das mãos do relator, indicado pela presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a deputada Maria Lúcia Amari, e vai para o presidente indicar
a odiosa figura do relator especial, figura que permanece como excrescência nesse regimento interno, que não prestigia as comissões, prestigia a figura do relator ad hoc, nomeado pelo presidente para atuar especificamente num caso. Mesmo em que pese a honorabilidade de todos, eu já fui relator especial em vários projetos, esse sistema afronta o princípio da impessoalidade, de maneira que eu até já dei o parecer no PLC 9, apresentei até uma emenda para suprir os vícios claros de inconstitucionalidade por afronta ao princípio do juiz natural, mas a emenda corrige isso. Aprovado o regime de urgência, o que vai acontecer? O processo vai ser arrancado do relator nomeado pela Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Constituição e Justiça não vai votar o projeto e vai para o presidente, e o presidente fica naquela angústia compreensível para a nomeação do relator especial. Eu estou aqui no PLC 61, depois de ficar um ano conversando com a presidência do Tribunal de Justiça e seus assessores, negociando o acolhimento das emendas dos deputados para prestigiar o deputado na sua região, deputado que sugere a criação de uma vara, a elevação de uma entrância. Por que dizer não ao deputado? Ele foi eleito, ele tem mandato popular. Então fomos ao presidente, negociamos, conversamos com os magistrados, assessores do presidente Ivan Ricardo Garizo Sartori, doutor Guilherme, doutor Galhardo, doutor Rodrigo Capês, conversamos com eles, negociamos, apresentamos o parecer pronto para votação, quando de repente é aprovado o regime de urgência. O que acontece? Exatamente o contrário. Com a aprovação do regime de urgência, os projetos começam a tramitar de maneira mais lenta, porque atrapalha-se a tramitação das comissões, nomeia-se relator especial, o relator especial devolve porque não se sente à vontade, e assim vai caminhando. Por isso teria todos os motivos do mundo para ser contra a urgência, mas ainda continuo acreditando que, com a urgência, pressupõe-se, pelo menos semanticamente, que o projeto vá caminhar mais rápido. Ministério Público. No dia 8 de janeiro de 1988, talvez no momento mais emocionante da minha vida profissional, eu tomei posse no cargo de promotor de justiça do Estado de São Paulo. Naquele dia realizava um sonho antigo, o sonho de pertencer ao maior e melhor Ministério Público do país, ao Ministério Público de César Salgado, ao Ministério Público que teve tantas as conquistas, que liderou todos os ministérios públicos do país, o Ministério Público do Estado de São Paulo. Quando ingressei na instituição, fui para a minha paixão maior, que era o Tribunal do Júri. Sempre amei a instituição do júri, pois via na tribuna do Ministério Público o meio de fazer justiça, aplacando a dor daquele lar enlutado pela violência. Sempre dissemos, inspirados em Roberto Lira, o júri não é instituição de caridade, mas de justiça. Não cuida de enxugar as lágrimas integradas no passivo do crime, mas o sangue derramado pela sociedade. Lá fiquei vibrante, no 4º Tribunal do Júri, Penha de França, no 3º Tribunal do Júri, Tribunal do Júri de Santo Amaro, no 1º Tribunal do Júri, onde permanecia até outubro de 1992. Em outubro de 1992, após quase 5 anos no Tribunal do Júri, recebi um convite que era quase um desafio. O então Procurador-Geral de Justiça, Antônio Araldo Ferraz Dalpozo, após receber uma indicação do presidente da Associação do Ministério Público, Walter Paulo Sabella, me convidou para integrar a primeira promotoria de defesa do patrimônio público, em 1992. Ali estávamos iniciando uma ação de moralização nos costumes da administração pública. Até então, o que a sociedade tinha para protegê-la? O que fazia a sociedade contra os desmandos e desvios na administração pública? A sociedade tinha apenas e tão somente como aliado
o instrumento demagógico da ação popular. Qualquer cidadão pode ingressar com a ação popular contra atos lesivos ao patrimônio público. Ora, de que adianta permitir que qualquer cidadão, munido com o seu título de eleitor e por meio de um advogado, possa entrar com ação para anular atos lesivos ao patrimônio público, se o cidadão não tem poder de investigar, se o cidadão não tem poder de requisitar diligências, se o cidadão não pode notificar pessoas para comparecerem ao seu gabinete e prestarem depoimento, se o cidadão não pode requerer a quebra de sigilo bancário e fiscal, se o cidadão não pode requerer a indisponibilidade cautelar de bens. Era um instrumento meramente demagógico. A partir da Constituição Federal de 1988, por meio do seu artigo 127, o Ministério Público passou a ser em nível constitucional, considerada instituição essencial ao regime democrático. E dentre as suas funções institucionais mais importantes, restaram titular exclusivo da ação penal e encarregado de promover a defesa do patrimônio público, do consumidor, do meio ambiente e de qualquer outro interesse difuso da sociedade. Para tanto, foi conferido ao Ministério Público, em nível constitucional, o inquérito civil público, instrumento de investigação que confere ao promotor de justiça a capacidade de presidi-lo, promover a investigação e, após a apuração dos fatos, se for o caso, ingressar com uma ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa. O Ministério Público também passou a ser dotado de garantias em nível constitucional, da inamovibilidade. A inamovibilidade e autonomia, a independência funcional, a autonomia que lhe garante a liberdade de convicção. Com isso, os promotores de justiça, nas suas comarcas, passaram a ficar prestigiados e protegidos por normas constitucionais que lhe conferiam garantia, não como um privilégio de sua instituição, mas garantias necessárias e imprescindíveis para o exercício da função de defesa da sociedade e defesa dos seus interesses. Pois bem, assumimos aquela promotoria. Eu fui um dos 7 primeiros promotores do Estado de São Paulo a assumir a promotoria de defesa do patrimônio público. Muito bem, um dos primeiros casos que nos chegaram às mãos tinha sido praticado antes de 92, portanto, antes da aprovação da Lei de Improbidade Administrativa. E nós subscrevemos a ação. O Procurador-Geral de Justiça atual, Márcio Fernando Elias Rosa, àquela época meu colega de promotoria, trabalhando lado a lado, mas que me antecedeu nesta promotoria. Ingressamos com a primeira ação, invocando à época pela primeira vez a Lei Bilac Pinto, um vetusto diploma legislativo de 1958, que mal poderia conferir uma proteção adequada à sociedade. A partir de junho de 1992, é aprovada a Lei de Improbidade Administrativa, e o Ministério Público, o seu titular mais importante. A partir de então, somente a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público da capital, que começou a funcionar em 1992, e a qual eu tive a honra e o orgulho de integrar até 2006, quando me licenciei para concorrer a um mandato de deputado nesta casa, que tanto me orgulha também. E eu então, neste período, participei de uma série de inquéritos e ações que trouxeram de volta aos cofres do município e do Estado de São Paulo mais de 20 bilhões de reais. Quando obtive a promoção, pelo critério de antiguidade, ao terceiro cargo, terceiro promotor de justiça de defesa da cidadania, atualmente terceiro promotor de justiça de defesa do patrimônio público, passei a me tornar titular, com a garantia da inamovibilidade, com a garantia da independência funcional, e pude fazer as minhas investigações. Por este sistema que protege a sociedade, ainda que o Procurador-Geral de Justiça quisesse, e ele jamais faria isso, ainda que o chefe da instituição quisesse dar uma telefonada para o promotor, fazer uma pressão política, ameaçá-lo, restringir ou constranger a sua investigação de qualquer modo, ainda que ele quisesse, ele não poderia, porque a sociedade tem
um representante titular de um cargo inamovível, vitalício, com independência funcional, isento e infenso a qualquer tipo de pressão política, qualquer tipo de pressão dos poderosos. E neste cargo, com os meus colegas, onde pude exercer esta atividade até 2006, pedimos de volta aos cofres mais de 20 bilhões de reais. Isto se perpetuou e se espalhou por todo o Estado. Em cada comarca, o promotor que está ali, vivendo a realidade do seu município, vivendo a realidade da sua comarca, próximo aos fatos, sendo cobrado pela sociedade e dotado da garantia, da inamovibilidade, ele não pode ser removido se contrariar os poderosos, da vitaliciedade, ele não pode ser simplesmente demitido, exonerado por qualquer motivo, só com sentença judicial transitada em julgado, garantias que protegem a sociedade. Esses promotores também têm promovido os inquéritos, têm exercido as suas funções. Não existe sistema perfeito. Onde existe o ser humano, sempre haverá falhas. Não existe um sistema ideal. É claro que o ser humano, já dizia Montesquieu, todo aquele que tem uma parcela de poder tende a abusar deste poder. O sistema precisa, evidentemente, existem correções. Foi criado o Conselho Nacional do Ministério Público. Aliás, está de parabéns uma bandeira que o Partido dos Trabalhadores conseguiu implementar, o Conselho Nacional da Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que exercem esse controle. Existe a corregedoria, mas há o limite da autonomia funcional. O sistema que existe, que está em vigor, o sistema que tornou o Ministério Público um dos principais aliados da sociedade, um defensor autêntico da sociedade, aquele a quem incumbe a defesa dos seus valores mais importantes e que, por óbvio, contraria por vezes interesses. Esse sistema tem por base o princípio da impessoalidade. A investigação é distribuída, aquele promotor que é inamovível tem o poder de investigar e de ingressar com a ação. Se a ação for abusiva, o juiz poderá rejeitá-la. Se o juiz recebê-la abusivamente, o Tribunal de Justiça pode corrigir o abuso. Se o Tribunal de Justiça não corrigir o abuso, o Superior Tribunal de Justiça corrige o abuso, até chegar à última instância, que é o Supremo Tribunal Federal. Nós temos hoje quase 2.000 promotores de justiça, quase 2.000 representantes do Ministério Público, espalhados nos 645 municípios do Estado de São Paulo, exercendo a sua função, promovendo as investigações, ingressando com as ações, de acordo com o critério da impessoalidade, sendo controlados pelo juiz da sua comarca, sendo controlados pelo tribunal, sendo controlado pelos tribunais superiores, sendo controlado pelos órgãos correcionais da instituição, o Corregedor Geral e o Conselho Nacional do Ministério Público. Esse é o sistema que está em vigor. O que a PEC número 1 pretende é retirar o poder de investigação desses quase 2.000 promotores que se encontram em todas as comarcas do Estado de São Paulo e concentrar todas estas investigações de 2.000 promotores no gabinete do Procurador-Geral de Justiça, a fim de que ele fique sujeito a todo tipo de pressão, que ele, por vezes, poderá não fazer. Pela ordem, deputado. Um momentinho, só para concluir. O Procurador-Geral de Justiça que poderá, sofrendo essa pressão, ter muito mais dificuldade para implementar a investigação do que os promotores que possuem impessoalidade se encontram nas suas respectivas comarcas. Portanto, a concentração de poderes. Hoje temos um Procurador-Geral honorável, mas nós temos que fazer um sistema que não dependa das pessoas. Tem que ser um sistema impessoal, um sistema que funcione na base da objetividade, um sistema que a sociedade possa confiar e ter tranquilidade de que a sua implementação é o que melhor protege os seus interesses. Nós fomos eleitos pela sociedade, temos um mandato popular. Embora a expressão povo esteja sendo tão usada indevidamente, fomos colocados aqui pelo povo para legislar o que é de melhor interesse para o povo, para a população. Por esta razão, sou obrigado a discordar desse meu colega, um deputado estadual reconhecido, que gostamos tanto, que foi-lhe conferido o título de procurador honorário. Ele chegou a procurador de justiça antes de mim, chegou com uma comenda de honorabilidade.
temos posição, é um deputado importante, mas não somos obrigados a concordar em todos os pontos de vista. Esta PEC não defende os interesses da sociedade. Ela é inconstitucional, já fez parte da lei orgânica do Ministério Público, e esse dispositivo, 116, inciso 5º, que consagrava a concentração de poderes, já vou encerrar, para concluir. Esse dispositivo, em 1993, teve a sua constitucionalidade suspensa pelo Supremo Tribunal Federal e está suspenso até hoje. Quer-se reeditá-lo nesta PEC. A meu ver, é inconstitucional, viola princípios constitucionais sensíveis e é inconveniente. Não é o que a sociedade quer. Esta é a nossa posição. Esperamos que os colegas se aprofundem cada vez mais nesse debate e formem a sua convicção, lembrando que aqui chegaram para defender os interesses da população.